Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. Participando desta edição de Gente que Fala, hoje, 7 de setembro, convidamos o secretário especial de Relações Sociais da cidade de São Paulo, Milton Flávio. Prazer tê-lo aqui, doutor Milton Flávio. Eu que agradeço, Zancopé, mais uma vez a oportunidade de estar aqui num dia tão importante para a brasilidade, né? Muito obrigado pela oportunidade e vamos conversar. Né? Todas as vezes que o senhor participa do programa, eu o anuncio como médico, né? Sempre o médico, o doutor Milton Flávio e tal. Mas a tua carreira na política, com mandatos como deputado estadual, ocupando, né, presidência de autarquias, ocupando secretarias, faz assim do Milton Flávio um político de destaque na nossa vida, na nossa cidade, na vida do paulistano atualmente, né? Secretário especial de Relações Sociais. O que faz um secretário especial de Relações Sociais? Olha, tenta compatibilizar, tenta apaziguar, tenta conciliar, né, os interesses da população com as necessidades que o Poder Executivo tem para implementar medidas que, eventualmente, até são apontadas de via de regração para melhorar a vida das pessoas. Eu sempre cito, o Zancopé, um exemplo, eu faço um comparativo. Vamos imaginar que nós tivéssemos um prefeito perfeito, vereadores perfeitos, secretários perfeitos, tecnicamente. A cidade de São Paulo é uma cidade tão heterogênea que o melhor projeto que você pudesse apresentar em qualquer área vai impactar positivamente, de forma diferente, a população como um todo. E seguramente vai impactar, sobretudo no começo, né, a população ou segmentos da população que vão ter prejuízos para se acomodar, para eventualmente se adaptar a essas novas medidas. O nosso papel é exatamente esse. Eu vou dar um exemplo até porque tem estado na mídia nos últimos tempos. Houve aí uma mudança, e eu não questiono os critérios, a avaliação e as motivações que levaram a Prefeitura e a Secretaria da Saúde do município a fazer isso. Mas houve uma troca de glicosímetros, aparelhos que dosam a glicemia, que são fundamentais para a sobrevivência ou para a qualidade de vida de pessoas que têm diabetes, sobretudo crianças que têm uma diabetes juvenil, que é uma diabetes de difícil controle. Essas pessoas, Zancopé, precisam fazer 4, 5, 6, até 8 medidas por dia da sua glicemia, né, para controlar essa taxa e, eventualmente, dimensionar a dosagem de insulina que devem aplicar. Durante muitos anos, a população usou um tipo de aparelho. Era um aparelhozinho conhecido de todos eles, em que a pessoa pegava, fazia um furinho no dedo, colocava, é como se fosse os telespectadores que nos acompanham, é como se fosse colocar o dedo no caixa eletrônico, né? Só que com uma gotinha de sangue. Bom, houve uma mudança do tipo de glicosímetro e o atual glicosímetro, que inclusive tem algumas especificidades e alguns avanços tecnológicos de modernidade, não usa mais esse tipo de impressão. Você, na verdade, coloca a sua gotinha de sangue numa fitinha que é lida no glicosímetro. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você não coloca o seu dedo no equipamento que pode estar contaminado. Pode estar contaminado, né? E é de difícil limpeza. Você coloca na fita e a fita é descartada, inclusive, sem que você toque mais na fita depois que o teu sangue foi ali depositado. Só que o indivíduo que estava acostumado a colocar o dedinho, né, a sua digital ali,
ele tem dificuldade, mudou. Você pega um indivíduo que tem 70 anos, 80 anos, que há 20 anos coloca o dedo lá. Para ele se adaptar a essa mudança é muito complicado. E há uma reação muito grande, né? A dosagem não era a mesma, coisa e tal. E a população, assustada com essas mudanças... Tudo que muda, assusta. Muda, assusta. E aí ela reage. Né? E ela reage, via de regra, bate na secretaria, bate na prefeitura, e aí cabe a quem? Cabe ao secretário das Relações Sociais fazer essa interface. Chamar a Secretaria da Saúde, chamar a empresa que eventualmente está produzindo, está fornecendo os equipamentos, chamar os usuários que estão enfrentando dificuldades, inclusive, porque, veja bem, num primeiro momento, o aparelho anterior e as fitas que eram usadas estavam disponibilizadas não só na Secretaria de Saúde, em qualquer farmácia você encontrava. Na hora que você troca esse aparelho, durante um certo tempo, há uma dificuldade para você encontrar. Então, o nosso papel é esse, é chamar as partes envolvidas e, inclusive, induzir, buscar construir com essas partes interessadas e, às vezes, em conflito, né, mudanças e agilizações que permitam que essas dificuldades sejam superadas no menor tempo possível. Milton Flávio é secretário de Relações Sociais na Prefeitura de São Paulo, na cidade de São Paulo. Nós estamos há pouco menos de 5 meses com outro prefeito. Aliás, tem gente em São Paulo que nem sabe que o prefeito mudou. O atual prefeito é Bruno Covas. Que, aliás, devem estar imaginando alguns que é o avô dele, né? O Sim. tio dele, quer dizer, porque, Sim. infelizmente, o letramento político da nossa população é muito baixo. Mas a pergunta é, o que mudou? O que mudou? Saiu o Dória, entrou o Bruno Covas. O que mudou? Porque, como eu disse, inúmeras pessoas não sabem que o Alckmin não é mais governador e não sabe que o Dória é prefeito de São Paulo, não é mais prefeito de São Paulo. Então, essa confusão na cabeça do munícipe, o que reflete na prefeitura? Olha, na prefeitura pouco. O Bruno tem dito, e o Dória já dizia anteriormente, né, que eles eram pilotos do mesmo avião, piloto e copiloto. Né? Na verdade, o Bruno assume a direção de uma prefeitura da qual ele participava intensamente, participou inclusive da elaboração do projeto, do programa de governo do Dória, participou do Olho no Olho, que nós fizemos durante a campanha eleitoral, que levou o Dória a ganhar no primeiro turno. Portanto, os compromissos dos dois são os mesmos, né? Não há nenhuma diferença. Os secretários, na sua imensa maioria, continuaram atuando na prefeitura. Alguns até mudaram de posição, mas mudou muito pouca gente, né? E, portanto, eu diria que, na verdade, você tirou, eu fazendo uma brincadeira, saiu o Tite, entrou o Carilli, né? Mas a equipe massagista, preparador física... O Loss também vai bem, eu não tenho dúvida disso, mas no caso específico, né, é alguém que vinha trabalhar, claro, otimista, né? Mas no caso da prefeitura, assim, é alguém absolutamente comprometido, agora, com diferenças pessoais, né? Diferenças pessoais, né? O Bruno é um político nato, viveu com o avô, morou com o avô, tem uma marca na social-democracia, eu diria, mais consistente, presidiu a nossa juventude, conhece cada companheiro do partido em São Paulo. Então, isso traz algumas mudanças, né? É mais jovem, né? Tem uma dinâmica própria, mas eu diria que não a população, talvez ela consiga notar alguma diferença depois das eleições, dependendo do resultado, né? Que será, na minha opinião, melhor se houver uma sintonia, né? Uma conjunção de astral nos 3 poderes, ou poderá trazer dificuldades se eventualmente, o que eu acho pouco provável, por exemplo, o PSDB perdeu o governo de São Paulo, porque aí você não terá a mesma facilidade que tinham Dória e Alckmin para governar o estado e o município. Milton Flávio, quando nós falamos dessas mudanças, o Dória, quando candidato à prefeitura de São Paulo, ele anunciava um programa de privatizações, incluindo o Pacaembu, incluindo a Anhembi, incluindo o autódromo, mas não deslanchou, não aconteceu. E aí o Bruno Covas recebe agora do Tribunal de Contas que a privatização do Pacaembu
não acontecerá? Esses entraves, não acontecerá ou tem barreiras a serem transpostas? Essa é Ou uma... por que parou essa... Não, então, veja bem, uma das razões foi a mudança no governo do Estado. Né? Parcerias que haviam sido combinadas com o governador Geraldo Alckmin deixaram de... Não tem nada com a prefeitura? Tem, na questão de Ibirapuera, por exemplo, né, o estacionamento, o terreno era da prefeitura e estava pactuado com o governador que ele poderia ser incluído na privatização e o Márcio França recuou. Né, recuou por razões que muitos entendem no Ibirapuera e mesmo no Pacaembu, né, ele está criando algum tipo de dificuldade, algum tipo de ruído, dizendo que o terreno era inicialmente do Estado. Então, as coisas infelizmente, há uma resistência natural a toda e qualquer privatização. E eu diria com intenções republicanas e muitas pouco republicanas, né? Os jornais têm demonstrado e têm mostrado exaustivamente que nunca o Tribunal de Contas do município criou tantas dificuldades para um prefeito como este tem causado para o nosso governo, tanto no Dória e agora com relação ao Bruno. Você olha o perfil do Tribunal de Contas e você talvez encontre nas indicações e na sua ideologia ou no seu passado partidário explicações que não preciso eu aqui declinar sobre elas. Mas voltando a esse projeto de privatizações de São Paulo, de vários, hoje é equipamento. Né? Equipamentos públicos. Hoje é um negócio interessante, no meu tempo eu não sabia o que era isso daí. Hoje são os equipamentos públicos. Esse processo anda, esse processo para, vai andar, pode ter maior ou menor dificuldade, mas vai andar. As resistências que são colocadas, eu diria assim, vão desde dificuldades que são criadas para eventualmente depois trafegar facilidades. Sim. É lamentável dizer isso, mas a população brasileira vem acompanhando na Lava Jato os interesses escusos que presidem algumas atitudes e algumas ações. Não vou dizer de onde nem de quem. Essa é uma coisa. A outra situação é a incapacidade que algumas pessoas têm de perceber que o município de São Paulo, o estado de São Paulo e o país vive dificuldades e tem compromissos que são inadiáveis com a população, sobretudo a mais pobre do nosso país, né? E o município tem que fazer opção. Nós não podemos continuar e não temos capacidade para responder por todos os interesses que a cidade tem. Eu me lembro muito do governo Mário Covas. Eu comecei a minha vida política com o Mário Covas, fui líder da bancada do PSDB. Alguém notou alguma diferença com a privatização do Banespa? Mudou alguma coisa? A privatização da Comgás mudou alguma coisa? A privatização da Eletropaulo mudou alguma coisa? As concessões, sim, né? Temos as 10 melhores estradas do país. Mas no primeiro momento, há uma resistência enorme, que começa inclusive com o funcionário, que perde, eventualmente, a sua estabilidade e os benefícios que o funcionário público tem em relação ao funcionário da iniciativa privada. As cobranças são muito maiores na iniciativa privada, mas do ponto de vista de serviço, eu acho que desonerar o Estado e o município, né, de obrigações em áreas em que a iniciativa privada pode fazer melhor, eu acho que é uma obrigação de quem administra hoje. E você, inclusive, encontra entre os candidatos a presidente e aos candidatos ao governo do Estado de São Paulo, né, cada vez mais pessoas que dizem que vão privatizar e alguns que vão privatizar mais. Né? Por quê? Porque ficou claro, inclusive, que, infelizmente, do Estado. Não é só isso, né? O mau uso do Estado. O Lava Jato, de novo, né, Zancopé, mostrou que o PT no governo conseguiu quase que quebrar a maior empresa brasileira e uma das maiores empresas do mundo. Nós temos que reconhecer que a saída da Dilma, com todas as críticas que alguns fazem ainda ao presidente Temer, mas se não fosse por outra razão, eu já comemoro. Graças às mudanças que foram produzidas na Petrobras, ela voltou a ser uma empresa rendável, respeitada, e capaz de cumprir com a sua função social, inclusive.
O senhor falou de concessões, imagino que o Jaime queira saber quanto Daqui você a pagou pouco. de pedágio até Botucatu. É infalível a pergunta mas dele. eu tenho a impressão, Jaime, que se o Osmar Santos pudesse estar aqui, ele diria, puxa vida, se tivessem as estradas que nós temos hoje, eu não estaria na situação que eu estou. Porque ele foi vítima, inclusive, né, e, sobretudo, por conta das estradas mal cuidadas e da Marechal Rondon, que nunca terminava. Tinha mais desvios, né, do que a pista original. E foi num desses desvios que, infelizmente, por má sinalização e por imprudência não dele, mas de quem colidiu com ele, ele perdeu ou teve interrompido uma carreira, ou uma das carreiras mais brilhantes na locução esportiva do nosso país. Milton Flávio, o que é o Conselho Participativo? Puxa vida, Zancopé, essa é uma pergunta que nos interessa muito. Há dias eu fui ter uma audiência com um promotor público por mudanças que vêm acontecendo no Conselho Participativo. E ele começou a fala dele comigo dizendo o seguinte, olha, eu entendo, né, que houve uma mudança no governo, agora entrou um partido que tem menor preocupação com a área social, menos compromisso. Eu disse, doutor, pera um pouquinho só, o senhor me conhece? O senhor conhece a minha história? O senhor sabe que eu fui preso político? O senhor sabe que com 18, 19 anos de idade eu vim a pé de Botucatu a São Paulo, fiquei acampado durante um mês no Ibirapuera? Então, esquece, ao contrário, né? O Conselho Participativo, o Zancopé, ou a participação social, é um elemento imprescindível para uma gestão pública, moderna e republicana, né? Você tem que ter, né? Diferente do que dizem que o Ministério Público é o quarto poder, eu diria não, o quarto poder é o povo, é a participação social. Você tem o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário e a participação social. Nos países desenvolvidos, cada vez mais o cidadão participa, enquanto organização social, enquanto entidade sindical, enquanto empresa, né? E as atribuições ao legislativo são mais restritas, né? Se pega os Estados Unidos, por exemplo, eles elegem tudo no condado. Juiz, promotor, delegado, quer dizer, o cidadão assume a responsabilidade, escolhe os seus representantes, aqueles que vão executar as tarefas executivas, e se o cara não vai bem, tira, troca, né? Eu acho que no Brasil, a participação social qualificada, ela será fundamental para que a nossa democracia amadureça e se consolide. A participação do Conselho, ou Conselho Participativo Municipal, que faz parte da política nacional de participação social, foi implantado na gestão, foi sancionado, foi implantado do ponto de vista legal na gestão Marta. O Haddad fez a primeira e a segunda Constituição e nós fizemos a terceira. Infelizmente, Zancopé, ainda hoje, né, o cidadão não está preparado para cumprir com essa função. Ele foi instrumentalizado em eleições anteriores. Por exemplo, cada cidadão paulistano podia votar em 5 candidatos. Isso permitia o conluio, permitia o conchavo, permitia a troca, né, de favores entre partidos, sindicatos, associações que estão organizadas. Nós acabamos com isso. Agora, em São Paulo, cada cidadão é um voto. Portanto, só serão eleitos, ou só foram eleitos, aqueles que efetivamente, individualmente, representam o bairro, o distrito onde moram. Mas, ainda assim, falta instrumento para esse cidadão. Ele não foi preparado para essa função. Então, nós estamos agora, inclusive, nós vamos ter uma reunião, tivemos, melhor dizendo, uma reunião no dia 3 de setembro, onde nós começamos a explicar para o cidadão e para a população quais serão as mudanças que nós vamos implementar e vamos começar a dar uma formação para esse cidadão para que ele possa exercer com mais competência a sua função. Qual é? Que é ajudar o prefeito regional, o subprefeito, a valorizar, a priorizar aquilo que de fato interessa ao cidadão onde ele mora, né? É a distritalização ao extremo, né? No seu grau máximo, né? É dar oportunidade para o indivíduo que mora no bairro de dizer para quem governa o bairro por ele, né, quais são, na visão do cidadão, as prioridades efetivas, né? Que rua deve ser asfaltada, né? Aonde deve ser colocada a creche, qual é a prioridade em termos de escola, né? Como é que o viário deve se comportar. Agora, para isso, ele tem que estar preparado para entender o seu papel.
E ele não pode transformar essa representação numa moeda de troca, criando dificuldades para o prefeito, porque é de um partido A, B ou C. Então ele precisa entender que lá ele representa o cidadão. Era essa pergunta que eu gostaria de acrescentar aí. O brasileiro, não estamos falando de São Paulo, mas o brasileiro em si tem consciência da necessidade dessa participação? Eu acho que não, Zancopé. E nós vamos para o próximo conselho, nós temos a oportunidade, pela legislação, de aprimorar esse processo a cada eleição. A nossa ideia, pelo menos, nós vamos discutir isso inclusive com o Ministério Público, é de criar uma pré-condição para que você seja candidato. Que você tenha feito um curso que a Prefeitura vai oferecer para todo cidadão que queira ser conselheiro participativo. Então nós vamos, neste momento, treinar quem está lá. Sim. Mas oferecer ao futuro e eventual candidato a oportunidade, mas a necessidade que ele deva ter de se preparar para essa função. Como se fosse olha, você precisa ter nível superior. Não. Você precisa ter frequentado, né, os cursos que a Prefeitura vai disponibilizar para o cidadão que queira exercer essa função. Primeiro, para entender qual é a função, qual é a expectativa e qual é a finalidade dessa representação. E segundo, dá para ele instrumentos de formação para que ele possa efetivamente cumprir com essa função. Não adianta eu cobrar de alguém aquilo que ele não tem. A pergunta participa, eu vou evitar citar o nome da pessoa, mas participa com frequência aqui um cidadão que era do Conseg da região onde ele mora. Então ele vinha, falava do Conseg, isso e tal. Aí recentemente ele esteve aqui, eu falei, fora do ar, falei, e o Conseg? Falei, consegui me livrar daquilo. Então, quando a gente reclama, né? A gente reclama, eu gosto de falar mal da administração pública e tal, mas aí quando eu tenho a oportunidade de participar, eu não vou. É mais fácil eu meter o pau do que eu ir lá levar paulada. Sabe? Então, é por isso que por isso que eu pergunto sobre a... Então, eu acho que, de um lado, a população anda muito descrente do poder público e dos políticos, né? Essa é uma oportunidade dela se contrapor aos políticos, dela acrescentar qualidade à atuação na política brasileira. Não precisa ter mandato de vereador. Nós não temos essa cultura, essa consciência. Não temos, mas esse é um processo, Zancopé. Eu brinco sempre. Lá na minha sala, na Secretaria de Relações Sociais, tem uma fotografia de um garoto, né, hasteando uma bandeira na faculdade. E eu digo para o pessoal, olha, isso aí sou eu, 1968, tomando a minha faculdade, numa luta para que ela chegasse onde chegou. Faculdade de Medicina de Botucatu, onde eu estudei, e onde eu hasteava a bandeira tomando a faculdade, em plena ditadura, é hoje considerada uma das melhores faculdades do país. A nossa luta foi para que a faculdade tivesse essa evolução, que inclusive hoje é um dos esteios, é uma das melhores unidades, não só a Faculdade de Medicina, mas o campus de Botucatu, que participou coletivamente dessa luta, um dos melhores da Unesp. Aí eu digo, olha, eu estou há 50 anos na estrada. Um ano antes eu vim a pé de Botucatu, pela Marechal Rondon, depois Anhanguera, fiquei, não tinha pedágio, né, fiquei acampado no Ibirapuera. Foi um movimento fantástico. Né, morando e vivendo em barraca durante um mês no Ibirapuera. Ganhamos a nossa luta e levamos para a faculdade, naquela época, o melhor equipamento de radiodiagnóstico que o país tinha. E eu digo, eu estou há 51 anos nessa estrada. O país que eu tenho não é o país que eu quero, nem o país que eu sonhei, só que eu não desisti dele. Sim. Eu continuo lutando. Esse convencimento, Zancopé, e eu tive esses dias um presente, eu fui almoçar com meu filho, que é advogado, aliás, um advogado qualificado, muito bem sucedido, que disse, pai, eu estou pensando em dedicar um certo tempo na minha vida, quase um pro bono, para me dedicar àquilo que você fez como deputado e agora faz como secretário, que é uma atividade social. Mas eu não quero dar dinheiro, eu quero fazer, eu quero botar a mão na massa, eu quero sentir. Né? E me disse uma coisa, Zancopé... dinheiro é fácil. Ele ganha, e dinheiro ele já ganha. Né? Então, ele diz, ele não é ambicioso, está tranquilo, quando digo tranquilo, assim, sabe que o que ele construiu enquanto patrimônio no trabalho vai lhe dar condição de continuar tendo uma vida com a qualidade que ele planejou para si e para sua família, mas ele se sente nesse momento provocado para fazer alguma coisa a mais pelo país.
E ele me disse uma coisa, eu estava meio chateado, achando que a minha secretaria talvez, ou que eu pudesse fazer mais do que eu tenho feito, né, que eu estava sendo subutilizado. E ele me falou uma coisa, Zancopé, que me emocionou. Ele falou: pai, você não sabe o orgulho que você provoca nos seus filhos quando a gente vê uma imagem de televisão, vê uma imagem no teu Facebook, ou vê uma notícia de que você estava lá embaixo da ponte do Alcântara Machado, negociando, buscando alternativas melhores para aqueles indivíduos que são moradores de rua e que estão lá acampados ou invadindo aquele espaço público. Eu vou dizer uma coisa para você, pai, acredite, para nós é muito mais relevante do que se você fosse ministro do atual governo. Na área da saúde, por exemplo. Por quê? Porque, pai, pouca gente tem disposição para fazer o que você faz. E é verdade, Zancopé. Isso que você está colocando, né, eu me lembro que eu tinha recusado 2 convites para trabalhar no governo Dória, 2 secretarias adjuntas, e aí eu recebi um dia um recado de um secretário, né, disse o seguinte: manda o Milton parar de criar dificuldade, manda ele olhar uma pasta com um orçamento bem grande e assumir, né, depois ele vê o que ele vai fazer. E eu tenho uma pasta que não tem orçamento, só tem desafios. Mas o prazer que eu tenho, Zancopé, de poder me sentir útil, né, vou contar até aqui um fato. Esse dia eu estava lá com o pessoal do Alcântara Machado, eles tinham feito uma manifestação, ameaçado de invadir a Secretaria do Desenvolvimento Social, e me pediram para eu fazer essa mediação, e eles foram lá para a prefeitura. Ao final da conversa, tinha uma senhorinha, já com mais idade, não era tão idosa, mais nova do que eu, mas enfim, era mais idosa, né, mais judiada do que eu, né, ali na plateia, e eu estava mudando de andar, então eu não estava com cartão, tinha 2 ou 3, porque eu queria esperar a mudança da minha sala para fazer de novo o cartão. E eu tinha 2 ou 3 cartões, tinha distribuído, e ao final da reunião ela pediu o cartão para mim. Eu disse: olha, vou dar o nome de Dona Maria, eu não tenho cartão, mas o Paulo ali tem o cartão, fala com ele, coisa e tal. Ele falou: não, doutor, é que eu fui tão bem atendida que eu queria um cartão do senhor, porque eu quero votar no senhor para presidente da República. Quer dizer, ela não tinha nem noção, né, de que para ela votar em mim, eu precisava ser candidato. E que eu nem poderia ser candidato, porque já tinha passado o prazo de desincompatibilização, e eu estava lá. E aí eu disse, Zancopé, para os meus assessores: olha, vocês veem a carência das pessoas. O que eu fiz para essa mulher? Eu apenas e tão somente a recebi. Eu dei a ela, respeitei-a como ser humano, né? Dei um tratamento digno para ela. Para ela ser tão inusitado, que ela, encontrei o meu candidato a presidente. Sim. E não é por outra razão que muitos desses falsários, que vão disputar inclusive a presidência, enganam a população, porque prometem. Milton Flávio, aproveitando este fato que é Alcântara Machado, é isso, viaduto Alcântara Machado, esses dias eu passei na Marquês de São Vicente e tem um abrigo ali da prefeitura, né? Acho que ali ainda é Marquês de São Vicente, tem um abrigo da prefeitura ali, aquele pessoal todo lá e vai. O que a prefeitura de São Paulo faz para esses moradores de rua, essa população de rua que é tão comentada? Você acabou de citar aí um fato específico no viaduto Alcântara Machado. Então, ali é acolhimento de idosos, alguma coisa assim que então, tem ali, né? Na verdade, Zancopé, nem sei se é da prefeitura ou se é do Estado, mas é uma pergunta importante, porque isso é uma coisa que angustia todos nós, né? Quando você vê... Tem um censo disso? Eu não sei, tem um censo, o número de moradores de rua, quando você olha o censo, é menor do que a gente imagina, portanto, aparentemente, a solução estaria menos distante do que muitas vezes o poder público Fala-se de 15 a 20 mil pessoas. O que não é muito, para uma cidade de 12 milhões de habitantes, não é uma coisa absurda. Agora, o que nós precisamos entender, Zancopé, é que essa população é extremamente heterogênea. Então, por exemplo, eu cheguei na primeira reunião e disse: olha, vamos fazer o seguinte, é complicado, vocês estão em quantos lá? Precisamos levantar um censo, porque tem gente que fica lá todo dia, tem gente que fica menos dias, tem gente que vai lá só tomar banho, tem gente que só vai dormir, enfim. Então, mas eu preciso saber. Né? Eu falei, e é difícil, né? Eu queria que vocês não poderiam fazer para mim, ao invés de vir aqui, tanto é que eu vou lá embaixo do viaduto conversar com eles. E você vai entender a razão. Eu disse: mas seria muito importante que vocês se agrupassem. Então, vocês devem ter lá famílias.
Então, um representante das pessoas que estão embaixo do viaduto, que tem família. Família com filhos, sei lá, moradores de rua, quem mora embaixo da ponte lá, tá, mas que tem emprego, enfim. Crie lá 3, 4, 5, 6, 7 subgrupos, e aí cada um vem falar comigo conjuntamente, mas para eu poder, eventualmente, sentir quais são os problemas que tem e pensar numa solução, mas levando em conta os subgrupos que lá existem. Primeiro que deve ter sido complicado para alguns entender o que era subgrupo, Sim. mas não estou reclamando. Aí virou uma das crianças e falou, doutor, negativo. Cada um de nós é um. Cada um de nós tem um problema próprio. E nós não queremos conversar sendo representados. Nós queremos que o senhor vá lá embaixo da ponte. Eu falei, eu vou. Tá bom, eu vou lá. Para você ter uma ideia, isso começou, eu saí de férias por 15 dias em junho. Então, começou isso antes da minha viagem. Eles não foram capazes, ou não tiveram interesse até agora, de me entregar o censo. Sim. Porque eu disse, olha, eu não posso começar a pensar num projeto se eu não souber exatamente quantas famílias são. Então, eu quero saber, não quantas famílias, quantas pessoas são, qual é a composição, quantos são famílias, quantos são indivíduos, né? Como é que convivem, como é que estão essas pessoas. Por quê? Porque eu tenho que pensar numa solução que leve em conta a realidade e o universo com quem eu vou trabalhar. Não estou exagerando. Eles me pediram, eu disse, ó, eu estou dizendo isso e vou reafirmar. Vocês estão me pedindo para esperar até o final, depois da eleição, é isso? Porque eu quero resolver antes. Não, doutor, mas é meio complicado, é porque, sei lá quais são os interesses que motivam ou que presidem isso. Por quê? Porque são muitos os interesses da Ancopec. Então, você tem gente drogado, você tem gente doente, você tem indivíduos que estão lá por uma ação política, né? Outros que se beneficiam da exploração daquele conjunto, né? Então, é uma coisa muito complicada e que precisa, para ser resolvido, que as pessoas convivam no dia a dia com essas pessoas. Tenham a paciência para ouvi-los, né? E para, eventualmente, encontrar conciliação dos seus interesses com aquilo e com os equipamentos que a prefeitura tem. Para alguns, o abrigo não interessa. Nós temos hoje repúblicas, nós temos casas compartilhadas. Então, são situações que precisam ser pensadas e utilizadas para cada tipo de situação e na transitoriedade que algumas situações se apresentam. Por exemplo, eu posso ficar no abrigo se eu estou chegando... Vou dar um exemplo, sair do presídio. Sim. Minha família não existe mais. Bom, eu vou ficar no abrigo até que eu me localize, né? Ah, eu já tô fazendo um treinamento, já estou aqui tendo um bico. Ah, talvez eu consiga ir para uma república, morar já tenho capacidade de me sociabilizar, já saí daquela situação de drogado, já me recuperei, estou numa fase de abstinência, eu já consigo conviver com pessoas. Aí, de repente, até porque a sociedade tem se mostrado simpática e muitas empresas têm colaborado conosco. Olha, de repente eu evoluí, treinei, me qualifiquei, estou no emprego, eu já tenho condição de ir para uma outra, né? Então, e essas vagas vão sendo remanejadas. Então, é uma situação, Zancopé, que acho que depende muito da vocação de cada um de nós e do compromisso que cada um de nós tem de efetivamente resolver essa situação. E um outro cuidado, só para você ter uma ideia, eu quando conversei com eles, eu percebi uma coisa. Se eu conseguir resolver a questão do viaduto Alcântara Machado e resolver bem, eu não posso deixar aquele viaduto desocupado, eu tenho que colocar lá um equipamento. Por quê? Porque senão na semana seguinte, outros vão ocupar para dizer, ó, se o doutor resolveu a situação daqueles, agora é minha vez. Então, você vê como é complexo. Então, eu preciso, de alguma maneira, e eventualmente até aproveitando as pessoas que já estão lá embaixo, né, para criar lá um equipamento social que eventualmente possa acolher transitoriamente pessoas que eventualmente precisem tomar um banho, ter uma alimentação, enfim, né? É uma situação tão dramática, Zancopé, que a primeira coisa que eu consegui quebrar foi, aquilo era um gueto. Há anos, pelo menos 2 anos, nenhum equipamento social da prefeitura conseguia entrar lá dentro. Nem saúde, nem desenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu consegui foi ir lá para baixo da ponte. Eu estava em Portugal, eu me lembro que eu recebia, doutor, é melhor o senhor não ir lá não, viu? Porque disse que alguém foi lá e foi esfaqueado. Eu disse, não, o meu compromisso é ir lá, eu vou. Porque se eu não confiar neles, eles não vão confiar em mim também. E fui lá para baixo da ponte.
No fim da reunião, eu já tinha tido a primeira grande vitória. Eles abriram para que o pessoal da saúde fosse lá, ver cartão de vacinação, para fazer o exame das mulheres. Um avanço fantástico. E agora o desenvolvimento social também, porque tem gente lá que não tem nem documento, Zancopé. Sim. Então, não pode nem ser, eventualmente, ressocializado, porque ele não existe como cidadão. A pessoa não existe. Não existe. Outro ponto da cidade de São Paulo, o senhor fez referência a instante, a Cracolândia. O Dória anunciou aos 4 cantos que a Cracolândia foi extinta, acabou a Cracolândia. Mas ela não acabou. É um problema que São Paulo convive ainda, a cidade de São Paulo. Se não centralizado, disperso em diferentes pontos. Como é que a prefeitura, a gestão atual, lida com isso? Então, Zancopé, essa é uma questão mais complexa do que a população entende, do que foi apresentada num certo momento. E eu diria que esse é um problema permanente, né, que não vai acabar. Né? A dependência química é um problema mundial, até porque você tem interesses criminosos que mantêm essa situação. Né? Não é só desocupado que vai lá, tem ator global que também ia lá buscar a sua pedrinha, que escolhia o tipo de droga que usava lá, e lá era um comércio aberto. Né? Vendia-se de tudo e para todos. Né? O que o Dória disse que tinha acabado, quer dizer, acabou essa ação organizada, quer dizer, né? Como a prefeitura e os equipamentos sociais, médicos, assistência social, a segurança pública e a própria limpeza, né? Consegue agora remover os detritos, a sujeira, que são toneladas de que todo dia você tem que, e não fazia no passado. Quer dizer, o que aconteceu hoje? Né? Não existe mais aquela situação em que você não conseguia entrar no fluxo. Hoje você consegue entrar para limpar, né? Que é um avanço fantástico. É um avanço fantástico. Até porque, quando a Cracolândia ela era uma comunidade ou um espaço fechado, dominado pelo crime, nenhum de nós conseguia entrar lá. Você lembra que veio uma pessoa do Rio de Janeiro tentando resgatar e foi morto lá. Sim. Né? Porque estava invadindo um espaço... buscar um familiar e... Era um espaço lucrativo para muita gente. Né? Você não conseguia abordar o usuário. Então, hoje, com essa mobilidade, que eles são obrigados a ficar... houve uma repartição do movimento, você tem condição de chegar fisicamente no usuário. Claro que isso não quer dizer que do dia para a noite vai acabar com todo mundo, mas você começa a ter um acesso diferenciado, difícil ainda, mas mais facilitado. Você já tem condição de, eventualmente, tirá-lo para uma abordagem um pouco mais privada, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente começa a analisar alternativas que no passado foram desconsideradas. Zancopé, eu quando virei deputado, nós estávamos no auge de uma luta chamada antimanicomial, que você acompanhou, você estava na Assembleia, né, que era acabar com os manicômios. Né? O Juqueri era um exemplo muito ruim das pessoas, eram depósitos de loucos e, eventualmente, não loucos, que ficavam loucos porque estavam no depósito de gente, né, desrespeitadas na sua dignidade, nas suas peculiaridades. Bom, era quase que criminoso. Né? Era assim, você sofria restrições violentas se você falasse em internação crônica de pacientes psiquiátricos. Né? A nova e a moderna psiquiatria dizia que você precisava internar o paciente no hospital geral. Não tinha que ter mais manicômio. Eu vivi e tive um papel relevante na criação desse modelo novo que tem, porque eu estava em Botucatu e mães me diziam, né, que os filhos estavam acorrentados para não serem mortos pelo crime. E nós vivíamos uma situação que é inusitada e era desconhecida para mim, médico e parlamentar à época, que era de uma epidemia de suicídio. O que acontecia? Mas a prefeitura de Botucatu, a Faculdade de Medicina de Botucatu, fazia desintoxicação do paciente num hospital geral. Vencido o prazo da desincompatibilização, que é uma fase aguda, 1 semana, 10 dias, ele estava desintoxicado, né, ele ia para os CAPs, para os tratamentos ambulatoriais, que eram insuficientes em número e na atividade que ofereciam. Botucatu tem um viaduto em cima da linha. As pessoas pulavam lá, se matavam. Né? Por quê? Porque nós não tínhamos o segmento.
né? Não basta você desintoxicar, você precisa ter condição de fazer um tratamento prolongado. E uma das coisas que a luta antimanicomial não pensou ou não pensou de forma adequada é que essas famílias de pessoas que são dependentes químicas, pessoas drogadas, via de regra são decorrentes de famílias desestruturadas ou por conta do seu vício, desestruturaram a sua família. Então eles ou recebiam o tratamento na fase aguda, se desintoxicavam e aí diziam, olha, agora a família tem que compartilhar com a responsabilidade. Essa família não existia. E esse cara voltava de novo para a droga. Não tinha estrutura para acolher. Para acolher, né? Você devolvia o indivíduo para a mesma situação que havia trazido ele ao uso da droga, ao vício, né? Hoje, essas experiências novas estão nos possibilitando a pensar. E eu tenho a certeza que com a Nova Luz, com o novo hospital, os hospitais que vão ser criados ali na região, né? Nós vamos ter uma nova realidade. Agora, vai acabar no sentido literal do termo? Não. Nós vamos ter sempre gente, morador de rua, gente desempregada, gente com família desestruturada, egressos das penitenciárias, que não conseguiram serem reintroduzidos ou se ressocializarem, que vão estar exigindo do poder público uma atenção especial, né? Seja por cracolândias, mini cracolândias, seja por outros tipos de organização que seguramente nós vamos conhecer nos próximos anos. Milton Flávio, o senhor é médico e desses governos recentes que nós tivemos aí, o senhor tem uma participação muito intensa nos programas de saúde. A cidade de São Paulo, o que oferece de diferente hoje? Melhorou, não melhorou? É a mesma coisa? É a mesma coisa, Zancopé. Eu acho que eu fui o responsável, fui o coordenador do grupo que escreveu o programa de saúde do Dória. Eu tenho muito orgulho de dizer que o Corujão da Saúde é da minha lavra, né? Como doutor Saúde, as carretas da saúde estavam inscritos no nosso programa, né? Eram ideias que nós havíamos pensado. Aliás, carretas da saúde, eu apresentei esse programa para o governador Geraldo Alckmin em 2013, se eu não me engano. Sim. Então, não é uma coisa tão recente, na minha cabeça, pelo menos. O Corujão da Saúde tinha um intuito, e teve e alcançou o objetivo, que era de reduzir ou eliminar as filas. Mas a rede privada faz isso há muito tempo. Sim, eu fazia isso no IANSP, né? Eu comprava serviço. Aliás, a ideia do Corujão da Saúde é a reprodução do que eu fiz no IANSP, que ao invés de construir equipamentos próprios, era aproveitar a ociosidade de equipamentos e de hospitais que nós tínhamos no interior inteiro. Eu tinha convênios com 180 cidades. Eu fui superintendente do IANSP 2003 e 2004. Eu tinha uma tabela, que era uma tabela IANSP, que era uma tabela melhor do que a tabela SUS. Então, para o indivíduo que tinha um tomógrafo lá em Presidente Prudente, que estava ocioso durante todo um período, mas ele tinha que manter lá uma equipe, porque emergencialmente ele precisava estar disponível, eu passei a comprar o serviço dele por um valor que não era do privado, menor, mas melhor do que do SUS, e isso dava a ele, né, a sustentabilidade para o hospital. Eu comprava ociosidade de leitos. Agora você imagina, Zancopé, uma pessoa que saía lá de Presidente Prudente para vir a São Paulo e para voltar lá, ele gastava pelo menos 3 dias. Então, o custo que ele tinha, né, você tinha que contabilizar as despesas que o cidadão, o funcionário público tinha, mais os 3 dias ou 4 dias que ele perdia pelo deslocamento. Então, quando eu consegui fazê-lo ser atendido na sua cidade, ou na cidade próxima dele, quando a cidade era muito pequena, então, não é em Bilac, mas é em Araçatuba, não é em Valparaíso, mas é em Andradina, quer dizer, ele podia perder, quando muito, meio período de trabalho, né? Nós ganhamos muito em agilidade, muito em descentralização e economicidade. E oferecemos oportunidade e demos uma certa segurança a vários equipamentos de saúde que viviam à míngua, porque passaram a ter uma receita contratada por 60 meses. Então, o Corujão da Saúde era a mesma coisa, ao invés de fazer contrato que já está aí. Enquanto isso, nós nos preparamos para mudar a cultura. O que é mudar a cultura, Zancopé? Eu vou dar um dado que para mim, é alarmante e é assustador. Dos pacientes que estavam na fila,
e chamados para vir fazer os exames, compareceram aí 70%. 30% não voltaram, ou porque não precisavam do exame, ou porque já tinham resolvido de outra maneira. Mas uma grande parte não voltou, ou não foi, ou não respondeu ao chamado, porque não precisava do exame. Dos que vieram e fizeram o exame, desses exames, 80% eram absolutamente normais. Portanto, não deveriam ter sido pedidos. Sim. Bom, quando você vai Mas na... é gostoso quando a gente chega numa certa idade e no médico pedir para fazer exame, vai lá, vou no Milton Flávio não quando me dá você o pedido paga, do agora exame, você onerar... aí você vai no outro, Né, agora, a gente está aposentado, agora veja Milton bem... Flávio, não faz nada à tarde, vai no posto de saúde. Você sabe que no IANSP, e a gente constatou isso, uma das pessoas que mais reclamavam na caixinha que a gente tinha lá para sugestão, eram as pessoas que tinham várias consultas Sim. na semana. Não estou falando Porque nenhuma novidade. Não, por quê? Porque eram pessoas solitárias. Sim. Que iam para o hospital e lá ela conversava na fila. Então ela iam trocando, ela fazia 10 consultas por mês. Sim. Psiquiatria, ginecologia, reumatologia, eu estou vendo gente. Não tem família, não tem com quem conversar. Lá no hospital peço eu vejo... os exames e vou... Não, e o que é pior... E vou onerando a máquina pública. Como a interface e a conexão, né, entre os serviços não são tão boas, né, muitas vezes a pessoa fazia o mesmo exame várias vezes. Sim. E ninguém via. Bom, mas eu estava dizendo para você, quando você compara esses 80% de normalidade, vai olhar quando o exame é pedido por um especialista, quer dizer, o indivíduo que ao invés de você estar com dor de cabeça e pedir uma ressonância, você mandou ele para um neurologista, e o neurologista avaliou se é ressaca, se é uma cefaleia, se é tensional, se é hipertensão, para pedir um exame. Desses que foram pedidos pelo especialista, 80% traziam um diagnóstico. Meu Deus do céu. Então, me parece absolutamente claro para qualquer bom administrador que se eu tirar desse indivíduo que não está preparado para pedir, não é todo, alguns tipos de exame, eu deixo de jogar fora 80% dos exames. Esse é desperdício na veia, né? Na veia. Agora, nós precisamos construir essa alternativa. A mesma coisa o doutor Saúde. Nós sabemos, e a população precisa entender isso, que mesmo querendo, Zancopé, nós não temos alguns especialistas na quantidade que nós precisamos. Você não tem reumatologista em número suficiente, você não tem geriatras em número suficiente, você não tem pediatras em número suficiente, para dizer alguns. A ideia do doutor Saúde era você montar carretas com esses especialistas, e esses especialistas e essas carretas iriam nas periferias, onde não tem esse especialista e nós não temos como levar, né, para fazer e para atender uma demanda conhecida, reconhecida, com prazo definido. Eu vou dar um dado que isso aqui é assustador, Menos ou em torno de 30% das nossas mulheres em idade fértil fazem o seu exame preventivo do câncer de colo do útero. Menos de 30%. E é o câncer que mais mata mulheres na idade fértil. Meu Deus do céu, nós precisamos enfrentar essa realidade. Por que a mulher não vai fazer o exame? Justo a mulher, que o conceito é que a mulher tem prevenção. E todo mundo diz, olha, as mulheres são mais responsáveis. 30% das mulheres que deveriam fazer apenas fazem o exame. Porque tem problemas, no lugar que ela mora não tem o especialista, na hora em que o especialista está lá, ela está trabalhando. Então, a nossa ideia era você, inclusive, adotar, a nossa proposta, um tipo de aplicador, como o aplicador que ela usa para tratar as suas vulvaginites, os seus corrimentos, só que ao invés de colocar pomada, esse aplicador, ele saiu como se fosse uma escovinha, e ele sozinho, ela coloca na vagina, ela colhe o material e depois ela te entrega de volta rotulado. Então, existe hoje, Zancopé, uma série de procedimentos que você pode fazer. Agora, que melhoram, agilizam, e reduzem essa situação que é preocupante, até em vacinas. São outras situações que precisam ser enfrentadas com inovação, com inteligência, né, para superar dificuldades que já são existentes. Agora, eu posso afirmar para você, né, nós temos em São Paulo a melhor saúde da América Latina. Disparadamente a melhor a saúde do Brasil. Se você perguntar para qualquer indivíduo,
qualquer indivíduo, né, que mora fora de São Paulo, qual é a melhor receita para ele com uma doença grave? É pegar um avião e ir para São Paulo. Sim, Né? sim. Se você perguntar na América Latina, para um indivíduo que tem um câncer, um indivíduo que tem AIDS, para um indivíduo que precisa de um transplante, o que eu faço? Arruma um parente no Brasil e muda para lá, porque aqui lá tem SUS e você vai acabar sendo atendido. Então, São Paulo tem uma qualidade de medicina de primeiro mundo. Nós temos uma grande parte dos melhores hospitais. O melhor hospital na avaliação da população dos usuários é o Hospital do Câncer, aquele último que foi entregue, que era o antigo Hospital da Mulher, é o melhor hospital, segundo a avaliação dos usuários, do Brasil, né? E é público, gratuito. Né? Agora, infelizmente, nós temos que ampliar a participação financeira do governo federal, que vem caindo muito, Zancopé. Eu fui secretário da Saúde em 92. Né? A participação do governo federal era muito maior do que tem hoje. Hoje, eu tenho pena dos prefeitos. Né? Eles arcam com uma responsabilidade, com um custo que os municípios, sobretudo os menores, não têm condições de arcar. Mas São Paulo vai bem, mas pode melhorar. Milton E vai Flávio, melhorar. uma última pergunta. Nós estamos no finalzinho deste nosso bate-papo muito agradável, mas nós estamos no inverno. Então, os pernilongos deram uma trégua. Nós vamos voltar no verão. Antes fazia o fumacê aí com frequência. Que deve ter continuar sendo feito, né? Era tão simples, né? Uma situação tão simples que resolvia. Vai voltar, os pernilongos levantam voo logo que esquentar. Olha, Zancopé, isso é impossível terminar, conter, mas tem que... Não, eu sei. Aí são duas medidas que me parecem... 3 medidas que me parecem fundamentais. Uma delas, né? O mosquito não prolifera se você tiver cuidados de higiene, de separação, deposição e recolhimento de lixo de forma adequada. De água parada, em pneu, coisa e tal. Então, existe um lado que é o lado da população. Né? Da população, quer dizer, você tem, de um lado, o poder público de maneira geral, que cuida melhor da limpeza pública e da destinação dos resíduos sólidos, industriais e residenciais. Primeira coisa. A segunda coisa, né, é você na sua casa, né, evitar os criadouros. Sim. Nós estamos cansados de ver denúncias de que em estabelecimentos públicos, em bares, restaurantes, enfim, clínicas, né, existem ainda locais onde, por falta de cuidado, por falta de orientação, continuam servindo de criadouros de mosquitos. E, por fim, a fumigação, não existe outra. Né? Você tem que continuar fazendo e fazendo de maneira mais intensa. Eu moro aqui na Bela Sintra, sofro os efeitos do Rio Pinheiros. Né? Eu diria, para ser mais rigoroso, né? Quando é que vai acabar? Quando a gente conseguir despoluir o Rio Pinheiros, que é um sonho. Sim, né? É um sonho, né? Mas não é impossível. Milton Flávio, secretário especial de Relações Sociais da cidade de São Paulo. Sabe que é extremamente agradável conversar com o senhor, né? Muito bom. Eu também gosto de vir aqui, Zancopé. Você estimula, você me cutuca, eu acabo tendo que repensar, meio no improviso às vezes, mas consigo bom. Tirar você da zona de conforto. Né? Mas isso é bom, Zancopé, né? Eu sempre digo, né, que para um homem que chegou onde eu cheguei, com a idade que tenho, se sentir motivado e ainda disposto a servir é muito bom. E eu falo isso com tranquilidade, porque você sabe, desde 2010 eu não disputo nenhuma eleição. Né? Parlamento é quem perde. Não, mas tudo bem. Eu acho que eu fiz a minha parte. É quem eu fiz perde. A minha parte, né? Acho que fiz a 16, minha 4 parte. mandatos, mas... foram mandatos produtivos. Esses dias eu vou aqui falar, um amigo meu de medicina, colega de turma, queria saber por que eu não apoiava, porque eu era tão resistente a um determinado candidato, que tem uma vida parlamentar mais longa do que a minha. Eu falei, eu vou te mandar o conjunto de leis que eu aprovei. Compara com desse rapaz que quer ser presidente, se ele tiver pelo menos uma lei, uma única lei, nos 20 ou 30 anos que ele tem de parlamento, eu até vou repensar se voto nele ou não. Então, eu pude fazer muitas leis importantíssimas para a saúde da população de São Paulo, inclusive que foram depois reproduzidas para todo o país. Nacional. Né? Vacinação do idoso, vacinação câncer de do próstata. Idoso, toda vez que eu vou lá me vacinar, eu culpa, agradeço ao Milton Flávio. É culpa minha, né? Culpa minha, minha responsabilidade. Mas, de qualquer maneira, trabalho. Né, eu acho que eu tenho muito orgulho dos mandatos que eu cumpri.
talvez a medalha mais importante que eu tenha, ou que eu tenho, né, foi ter sido o último líder de governo do Mário Covas, por opção dele. Não tenho nenhuma razão para me envergonhar de nenhuma ação que eu fiz enquanto político. Os meus filhos têm muito orgulho do pai que tem, do político que fui, né? E agora não quero disputar mais eleição, porque eu quero ter, inclusive, Zancopé, para você entender, é muito mais fácil convencer as pessoas de se associarem aos meus projetos, né, sabendo que eu não falo isso porque eu tenho interesse de conquistar o seu voto. Né? Eu estou aqui fazendo porque acredito no que faço. E eu tenho, os meus filhos me dizem, eu fiz aniversário ainda recentemente, dia 24 de agosto, 71 anos, eles disseram, pai, enquanto te der prazer, continua trabalhando. Agora, nos dá prazer ver você trabalhando na sua idade, né, e fazendo o que você faz. Milton Flávio, agradeço a tua gentileza ter participado do nosso Gente que Fala. Feriado, estamos aqui. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, bom final de semana, até lá.